Oi, galera! O rio é uma fonte de vida para milhões de seres na Terra, mas, neste mundo, existe um rio que é extremamente sujo e tóxico. Até já foi considerado o rio mais poluído do mundo. O mais louco é que milhões de pessoas ainda usam esse rio todos os dias para beber, tomar banho e lavar roupas, mesmo com a água já estando extremamente poluída. A seguir, estes são os 7 rios que já foram considerados os rios mais sujos do mundo. Em primeiro lugar, temos o rio Yamuna, na Índia, gente. Este rio percorre 1.376 quilômetros e é fonte de vida para cerca de 57 milhões de pessoas no norte da Índia. Mas apenas 2 de seus afluentes passam pela cidade de Nova Delhi, e é justamente aí que ocorre 80% da poluição. Não é pouca coisa. O nível de bactérias fecais no rio Yamuna chega a 8,4 milhões de mpn por 100 mililitros, sendo que o limite seguro estabelecido pelo governo da Índia é de no máximo 2.500. Isso significa que a poluição nesse rio já ultrapassou o limite seguro em 3.360 vezes. O mais chocante é que o oxigênio dissolvido no rio é 0. Isso significa que, biologicamente, o rio Yamuna já está morto porque não há peixes, nem plantas aquáticas que possam viver lá. Além disso, todo ano, antes do festival Chhat Puja, a superfície do rio fica coberta por uma espuma branca tóxica, que pode chegar a 1 metro de espessura. Em outubro de 2025, os funcionários até tiveram que borrifar produtos químicos especiais para dissolver essa espuma antes que os hindus pudessem se banhar nela. O próprio governo da Índia já gastou dezenas de bilhões de rúpias desde 1993 para limpar esse rio. No entanto, como resultado, esse rio continua sendo um dos mais poluídos do mundo, mesmo após décadas de esforços de limpeza. Em seguida, temos o rio Citarum, na Indonésia, que também já foi considerado o rio mais poluído do mundo, pessoal. Esse rio tem 290 quilômetros de extensão e mais de 30 milhões de pessoas em Java Ocidental dependem dele, incluindo 80% do abastecimento de água potável de Jacarta. Infelizmente, esse rio é muito sujo e poluído. Na verdade, o nível de chumbo no rio Citarum chega a ser 1000 vezes acima do limite estabelecido pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Além disso, a quantidade de bactérias provenientes de fezes chega a ser 5.000 vezes acima do nível seguro. E o rio também está contaminado por mercúrio, cromo e cobre. Inclusive, o pH da água já chegou a 14, alto o suficiente para queimar a pele humana. Uma das principais causas da poluição desse rio é o fato de que, ao longo de suas margens, operam cerca de 2.700 fábricas têxteis, sendo que a maioria delas despeja resíduos diretamente no rio sem qualquer tratamento. Além disso, muitos moradores ainda jogam lixo no rio, fazendo com que ele fique cheio de lixo ao longo de todo o seu curso. Inclusive, em 2024, formou-se uma pilha de lixo de 3 quilômetros de extensão, pesando cerca de 100 toneladas, que flutuava na superfície do rio e viralizou nas redes sociais. O mais incrível é que o grupo de jovens Pandawara Group já realizou uma ação de limpeza deste rio com recursos próprios. Mas apenas alguns dias depois de limpo, o rio voltou a ficar sujo com pilhas de lixo. Além disso, o que torna a situação ainda mais complicada é que as fábricas ao longo do rio são indústrias têxteis,
que produzem roupas para marcas de moda famosas mundialmente. Ao comprar roupas baratas de marcas internacionais, há chance dos resíduos da produção irem para o rio Citarum. Em seguida, temos o rio Ganges, na Índia, que é um rio sagrado venerado por mais de 1 bilhão de hindus e serve como fonte de vida para cerca de 400 milhões de pessoas na Índia. Gente, esse rio tem 2.525 quilômetros de extensão e flui desde as montanhas do Himalaia até o Baía de Bengala. Mas, infelizmente, 296 pontos ao longo do rio Ganges são registrados como áreas altamente poluídas, onde 70 milhões de toneladas de resíduos domésticos na Índia são despejados no rio sem tratamento. Milhões de litros de resíduos industriais e corpos são descartados diariamente neste rio. Para muitos hindus que são pobres demais para pagar pelos custos da cremação, deixar o corpo à deriva no rio Ganges é considerado o último recurso. Na verdade, em fevereiro de 2025, durante a celebração do Mahakumbh Mela, o nível de bactérias provenientes de fezes no ponto de encontro do rio Ganges com o rio Yamuna foi detectado muito acima do limite seguro, mesmo com milhões de peregrinos se banhando nesse rio. Em quarto lugar está o rio Buriganga, em Bangladesh, que atravessa a capital Dhaka e é fonte de vida para mais de 20 milhões de habitantes da região. Mas, infelizmente, cerca de 3.200 toneladas de lixo são produzidas pelos moradores de Dhaka, e a maior parte acaba neste rio todos os dias. Na verdade, de tão poluído que está, um estudo da Universidade de Jahangirnagar, publicado em junho de 2025, revelou a presença de níveis de metais pesados extremamente perigosos no rio Buriganga. A principal fonte de poluição neste rio nada mais é do que os resíduos industriais das fábricas de curtume nas áreas de Hazaribagh e Kamrangirchar, onde todos os dias cerca de 40 mil toneladas de resíduos de curtume contendo cromo são descartadas diretamente no rio sem tratamento. Além disso, cerca de 21 mil metros cúbicos de resíduos industriais domésticos são despejados sem tratamento. Em alguns pontos, a água do rio Buriganga chega a ficar preta como tinta e realmente não contém oxigênio. E biologicamente, esse rio já é considerado um rio morto, porque os animais e plantas aquáticos já não conseguem mais viver nele. Na verdade, de tão poluído que está, os moradores locais relatam que feridas abertas na pele deles não conseguem cicatrizar se entrarem em contato com respingos da água desse rio. Em quinto lugar, temos o rio Marilao, nas Filipinas, que biologicamente já foi declarado morto desde 1989, gente. Além disso, esse rio está na lista dos 30 rios mais poluídos do mundo, divulgada pelo Blacksmith Institute e pela Pure Earth, onde foram detectados arsênico, chumbo, cádmio, cromo hexavalente e vários outros metais pesados em níveis extremamente perigosos. A poluição desse rio é causada principalmente pela reciclagem ilegal de baterias usadas e pela mineração ilegal de ouro em pequena escala. Resíduos eletrônicos, hospitalares e industriais também são jogados diretamente neste rio. Devido à poluição extrema, o impacto não atinge só o ecossistema aquático,
As enchentes frequentes espalham resíduos tóxicos, prejudicam o solo agrícola e contaminam viveiros de peixes. Na verdade, peixes dessas águas contêm metais pesados que podem ser fatais ao serem consumidos. Em seguida, temos o Rio Doce no Brasil, que tem 853 quilômetros de extensão, gente. O nome Doce significa doce em português, mas o que aconteceu com esse rio foi a tragédia mais amarga da história ambiental do Brasil. No dia 5 de novembro de 2015, a barragem de rejeitos de mineração de Fundão, administrada pela empresa Samarco, desabou e liberou mais de 40 milhões de metros cúbicos de lama tóxica no rio. A lama de cor marrom avermelhada destruiu o vilarejo de Bento Rodrigues, matou 19 pessoas, exterminou 14 toneladas de peixes de água doce e devastou o ecossistema ao longo de 600 quilômetros em poucas horas. Mesmo 10 anos após o desastre, o ecossistema do Rio Doce ainda não se recuperou totalmente, com a lama tóxica ainda depositada no fundo do rio e contaminando o solo ao longo de suas margens. Como resultado dessa tragédia, o Tribunal Superior de Londres decidiu, em novembro de 2025, que o grupo BHP, que detém 50% das ações da Samarco, foi considerado culpado, sendo a empresa obrigada a pagar 132 bilhões de reais ao longo de 20 anos, além de indenizar 600 mil brasileiros afetados. E por último, temos o Rio Tietê aqui no Brasil, gente. O rio, com 1.100 quilômetros de extensão, atravessa a cidade de São Paulo, que tem 22 milhões de habitantes, e deveria ser motivo de orgulho para a maior cidade do sul do Brasil. Infelizmente, esse rio está muito poluído e acabou se tornando um enorme canal de esgoto. Um dos fenômenos mais icônicos do rio Tietê são as montanhas de espuma de detergente em sua superfície, que vem dos resíduos de detergente doméstico descartados nos esgotos pelos 22 milhões de habitantes de São Paulo. Essa espuma tóxica às vezes transborda para as ruas e cobre as pontes, parecendo uma neve venenosa. Na verdade, em 2023, pilhas de espuma com até 2 metros de altura cobriram pontes e rodovias nos arredores de São Paulo. Os esforços para limpar o rio Tietê, na verdade, começaram em 1992 pela empresa estadual de água Sabesp. No entanto, até agora, o problema da poluição desse rio ainda não foi resolvido. Esses foram os 7 rios já considerados os mais poluídos do mundo. Espero que as informações tenham sido úteis e até o próximo vídeo interessante.